Graças e paz, irmãos. O pastor Alex foi atender um convite da igreja presbiteriana de Alta Floresta, se não me engano, Mato Grosso. É o aniversário da igreja, ele foi convidado lá e está lá prestigiando os irmãos. Daí o pastor me deu mais uma vez uma cereja de Sunday do livro de Romanos, que é Romanos 11, de 33 a 36. É o texto que nós vamos meditar nessa noite. Pode deixar desse jeito aí, por favor. Antes de ler o texto, irmãos, vamos pensar alguma coisa. Você pensa em Deus? Eu te pergunto. O que você costuma pensar sobre Ele? Seus pensamentos sobre Deus, eles são bons? Ou são pensamentos de medo, de culpa, talvez de o que eu posso fazer? Os seus pensamentos são direcionados pela palavra de Deus? Seus pensamentos sobre Deus são direcionados pela palavra, são conduzidos por ela ou são aleatórios? Que conclusões você chega quando para pensar em Deus? E o apóstolo Paulo, quando ele termina aqui, nesse texto que a gente vai ler, ele termina a maior exposição, a maior explicação sobre o Evangelho, sobre a nossa salvação. Ele para o que ele estava fazendo, o que ele estava explicando, para pensar sobre Deus. E o que ele pensou? O que ele concluiu? Nós vamos investigar e aprender um pouco sobre quem é esse Deus que nos salva. Coloquei ali uma imagem daquele barco numa tempestade para a gente lembrar de uma pergunta parecida que os discípulos fizeram, né? Quando Jesus acalmou a tempestade, quem é esse? Eles ficaram boquiabertos quando viram Jesus nesse milagre tão poderoso. E diante da explicação da nossa salvação toda, que Paulo faz em Romanos até agora, a pergunta é essa: que Deus é esse que nos salva? Vamos lá, vamos para o texto? Pode colocar, irmão, por favor. Pode deixar ele aí. Vamos ler todos juntos? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos aqui diante desse cântico que nós mesmos entoamos agora há pouco. É um texto tão vasto e profundo que fala do Senhor, Pai, um Deus infinito, que conhecemos tão pouco, mas que o Senhor mesmo, Pai, se revelou para que pudéssemos tê-lo hoje como nosso Pai. Temos o Teu Espírito, ó Pai, para entender esse texto. Por isso, ó Deus, fala conosco. Fala ao nosso coração, abre os nossos olhos para a maravilha da Tua Palavra. Inclina os nossos corações ao Senhor e à Tua Palavra. No nome de Jesus. Amém. Como eu disse na oração, esse texto é um cântico. Paulo, então, ele explode. Ele não se aguenta e escreve esse cântico aqui de louvor e adoração ao Senhor. É uma conclusão lógica, não é? É adorar o Senhor depois de tudo que ele explicou até agora sobre a nossa salvação. E no final do cântico ele conclui ainda, a única coisa que Paulo podia fazer era realmente
é dizer que toda adoração e toda glória é do Senhor. Porque que Deus é esse que pega homens descritos lá no primeiro capítulo de Romanos, homens que trocaram de Deus, trocaram a glória de Deus pela criatura e por outras tantas ilusões. E Paulo então discorre o quanto gentios e judeus estão igualmente perdidos e carecem completamente de um Salvador, o quanto nós, como homens, não podemos salvar a nós mesmos, não podemos subir no céu, nem interesse teríamos disso. Quem é que subiu lá no céu para trazer Jesus? Mas Jesus foi enviado, exatamente por causa da nossa condição, para nos salvar. E Paulo vem discorrendo isso até chegar naquele clímax do capítulo 8, né? E depois o pastor nos ensinou aqui, capítulo 9, 10 e 11, a situação de Israel. E o final disso Deus encerrou todos os homens, e todos que Ele vai salvar, debaixo da desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Então, como assim Ele colocou todos debaixo da desobediência? Ele mostrou isso, que todos já estavam debaixo da desobediência. E a gente viu que quem faz isso é a lei. Diante da lei de Deus, tudo fica claro. O quê? Nós somos pecadores. Nós a quebramos, e judeus também. E todos que o Senhor pretende e irá salvar, Ele fez isso. Ele colocou debaixo da desobediência da lei, para Ele mesmo então estender a mão e salvar. Daí Paulo fica perplexo com isso e diz que profundos são, não é? Quão profundos são a riqueza de Deus, a sabedoria de Deus e o conhecimento também de Deus. Os nossos pensamentos facilmente se perdem, não é, irmãos? Quando a gente pensa no tamanho de Deus, Ele como Criador e mantenedor de todo o universo. E não só isso, Ele também criou o próprio conhecimento. Ele é o Deus que cria o raciocínio, Ele cria a inteligência, Ele cria a linguagem. Já parou para pensar nisso, irmãos? Lá em Isaías 45 diz que verdadeiramente Tu és um Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Nós não conseguimos compreender, nem de longe, que Deus é esse, que tamanho é esse Deus. O irmão Packer, ele faz um comentário dizendo assim, vou ler bem devagar, irmãos, presta atenção. Em sua onisciência, Deus tem todas as coisas em toda parte descobertas diante dos seus olhos. Simultaneamente, Ele concentra sua atenção total, não apenas em um alvo de cada vez, mas em tudo e em todos, onde quer que estejam, no tempo e no espaço. Ele ainda coordena a relação de todas as coisas para com o plano dele, no propósito que tem para cada coisa e cada pessoa em seu universo. Ou seja, Ele não só sabe tudo, mas também sabe o que faz com tudo. O apóstolo nos lembra, irmãos, no texto, olha lá, quão insondáveis são seus juízos. Como que Deus tem a capacidade de julgar com equidade? Foi o que lemos no final do Salmo 96. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Deus tem a capacidade de fazer julgamentos justos, levando em conta tudo. E Ele diz que no final Ele vai sim julgar a cada um segundo as suas obras. E Ele conhece tudo que está por trás de tudo que fazemos ou pensamos. Ele conhece os agravantes, os atenuantes,
Ele conhece as motivações, Ele sabe o quanto fomos vítimas de alguma situação e o quanto somos culpados em cada uma delas. Isso é impossível da gente compreender como que Deus faz isso. Isaías ainda diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que Deus faz e pensa é algo insondável, não dá para penetrar, não dá para a gente vasculhar ou investigar. Muito pouco a gente pode, de acordo com aquilo que Ele fala para a gente. Mas o ser humano não consegue, o ser humano é finito. O nosso Deus é infinito. Na sequência do cântico de Paulo, ele faz duas perguntas retóricas, no versículo 34 e no 35, para nos fazer pensar. Uma sobre o conhecimento e a outra sobre as coisas. Vamos investigar e analisar essas duas perguntas, irmãos? Uma é o versículo 34, está lá. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou, perguntando diferente, quem foi seu conselheiro? Paulo aqui está tendo um pensamento sobre Deus, não é aleatório, ele está citando Isaías 40, 13 e 14. Coloca para a gente, Juarez, por favor. Isaías 40, 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho de entendimento? As perguntas são muito boas para a gente pensar sobre quem Deus é, e como que Ele lida com o conhecimento das coisas. Não existe outra fonte superior, irmãos, e nem mesmo paralela a Deus. Ele é a fonte do conhecimento, de todo conhecimento. De forma que, assim como Ele criou todas as coisas do nada, Deus não aproveitou alguma informação prévia para construir alguma ideia, algum raciocínio, para dar alguma resposta. Não. Ele propõe primeiro. Primeiro ele fala. E a própria existência das coisas e de tudo acontece, reage ao que ele falou. Então Deus não soube de alguma coisa para tomar para si, não. Ele é antes de tudo. E só um parênteses aqui. Essa é uma das razões, irmãos, porque que a palavra de Deus, ela não pode ser atualizada. Por quê? Porque isso é arrogância do ser humano. Para Deus não existe nenhuma informação nova. Nunca existiu. Tudo que Ele fala e fez, abarca toda a realidade. Deus não é pego de surpresa por alguma coisa que está acontecendo agora, e que por isso a palavra de Deus não tem o que dizer, porque é novidade demais, é moderno, e a palavra não se encaixa. Pelo contrário, quando Ele mandou escrever, Ele previu tudo, e Ele viu tudo, Ele conhece todas as coisas, e a palavra dele se encaixa perfeitamente com toda a realidade. Ele é a fonte, irmãos, da ciência. Para pensar um pouquinho. A ciência, os cientistas, o ser humano não inventa nada, só descobre. O ser humano descobre as coisas. A ciência é a descoberta das coisas que já estão lá. A química, o que é a química? Algum homem inventou algum elemento químico? Não, só descobriu. E o que é a química? É a descoberta da combinação de elementos que existem. E as reações que vão acontecer por causa de leis que existem nesses elementos.
Assim é com o tamanho das coisas, o tamanho do universo, o tamanho dos seres e de tudo, o micro e o macro. O homem não... O que o homem está fazendo quando ele está investigando? Ele está descobrindo o que já existe. As distâncias, assim é com toda a biologia, com toda a medicina, não é? A ciência descobre. A matemática, irmãos, ela não é inventada, ela é descoberta. A engenharia toda. Existe uma ciência na engenharia que é a base de tudo, que é a resistência dos materiais. A única coisa que a gente faz é estudar uma resistência que já existe nos materiais. Assim é com a música. A música é descoberta. Assim é com as cores. Assim é com as formas e com tudo. O homem não cria nada. Ele descobre o que Deus fez. Por quê, irmãos? Porque Deus está sempre um passo à nossa frente. Você já viram aqueles filmes de investigação, onde tem alguém sendo perseguido, mas aquele que está sendo perseguido é muito esperto. Jason Bourne, por exemplo. Aí os investigadores falam o quê? É muito difícil, ele está sempre um passo à nossa frente, ou 2 passos à nossa frente. Já viu isso? Então o Senhor está a infinitos passos à nossa frente. Não existe esperteza que o surpreenda. A Bíblia diz que a gente não consegue nem ser mais esperto do que o pecado. O pecado nos pega na nossa suposta esperteza, não é? Nada assusta o Senhor ou o faz reagir diferente do que Ele mesmo já resolveu. Lembra de Jesus, irmão, diante de Pilatos? Aquela cena é fantástica, não é? Jesus está lá diante de Pilatos e Pilatos fala assim, ó, você não está achando que eu tenho autoridade para te soltar ou para fazer alguma coisa com você? O que Jesus fala? Nenhuma autoridade você tem que não foi te dada. Jesus estava à frente dele. Jesus não foi surpreendido. O controle da situação de Jesus, preso, torturado, caminhando, carregando a cruz e crucificado, até a consumação, o controle era dele. Não era? Ele nunca perde o controle de todas as situações. A Bíblia diz que quando os homens conspiram contra o Senhor, lá no Salmo 2, a Bíblia diz que o Senhor ri deles. Ele zomba do zombador. Por quê? Porque ele está à frente. Lembra do que está escrito em cima da cruz? Jesus, Rei dos Judeus. Pilatos escreveu como uma ironia. E no final das contas era o quê? Era a verdade. Por quê? Porque o Senhor controla todas as coisas. E Ele não é surpreendido por nada. Ele é o Deus que tem todo o conhecimento. Ninguém lhe deu conhecimento de nada. Ele sabe tudo. Segunda pergunta retórica, versículo 35. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Isso serve para conhecimento também, mas Paulo aqui está citando Jó 41:11. Coloca, por favor, aí, Juarez. Vamos ler todo mundo junto? Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Acho bom que esse texto de Jó não fala só o que está debaixo do céu, não. O que está debaixo de todos os céus. Até no mundo espiritual e até no universo físico mais amplo, tudo que está debaixo disso é meu. Então ele está falando de coisas mesmo e de tudo, não é? Irmãos, pode voltar lá, Juarez, no texto de Romanos, por favor. Na pergunta de Paulo. Quem primeiro deu a ele, não é? Para que ele venha a ser restituído. Nós esquecemos, irmãos, que nós somos dele, nós moramos no planeta dele,
Nós respiramos o ar dele, cultivamos as terras dele, colhemos os alimentos produzidos na terra dele, ou seja, os alimentos são de quem? São do Senhor. Então nós só comemos e bebemos o que é dele. Nós trabalhamos com os elementos da natureza dele, manipulamos, exploramos e combinamos eles de acordo com as nossas necessidades, mas tudo é dele, não é? Nós homens casados, nós sempre nos casamos, os crentes aqui, com as filhas dele. Tem que cuidar bem da esposa ou não? Olha o sogro que você tem, não é? E criamos os filhos dele. E sempre foi assim, irmãos, sempre foi assim. O Juarez coloca aí Levítico 25, 23, por favor. Olha só, o que diz lá? Deus, Moisés dando instruções para a entrada na terra prometida. Levítico 25, 23. Também a terra que Deus vai dar, não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Esse aqui é na lei do Levirato. Mas Deus está dando... Gente, irmãos, vocês já pararam para pensar que a gente não pensa assim? Mas nós sempre fomos seus hóspedes. Nós sempre, o povo de Deus e nós somos hóspedes do Senhor. Nós não somos donos de nada, não é? Donos de nada. Ele fala, eu não quero que escravizem nenhum israelita. Por quê? Porque eles são meus. Não é para escravizar. A terra também é para se vender, depois é para voltar, porque não, ela é minha, está de aluguel. A gente arrendou isso aqui. Vocês lembram da parábola de Jesus da vinha? Ele falou assim, é exatamente isso. Onde a gente mora é uma vinha que não é nossa. E o dono vai voltar para pedir conta. Certo? Isso serve para tudo, né, irmãos, que temos. Por outro lado, irmãos, não existe nada que possamos dar a Ele que Ele não nos tenha dado primeiro. Não é verdade? Quando, na consagração do templo lá, o rei Davi falava que as ofertas, aí ele foi orar depois para consagrar as ofertas, né, ele fala assim, Senhor, obrigado por essas ofertas, das tuas mãos te damos. Não é? Porque todas as ofertas, os dízimos, os cordeiros, tudo é o quê? É o Senhor que provê, não é? Todos os dízimos entregues aqui, quem que proveu para a gente de verdade? Foi o Senhor. E eu estava comentando com a Nayara, lembrando desse texto, você já parou para pensar que os cordeiros que Deus exigia era cordeiro sem defeito? Uai, quem que dava cordeiro sem defeito? Era o Senhor. Assim é como a Páscoa, não é? Ele vai dar a libertação. Aí ele dá o cordeiro. Aí vocês oferecem o cordeiro. Não é? E quem é liberto? São eles. Certo? Detalhe, a Páscoa era para ser o quê? Comida. Não é? Então, além de prover a libertação ali, estava provendo barriguinha cheia para quem deu. Percebe, irmãos, que Deus está na frente. Não tem como a gente dar e ganhar dele, ou ganhar uma vantagem. Não, ele deu primeiro para a gente dar. E todas as bênçãos retributivas que ele promete, são por causa de alguma coisa que a gente dá. Ou seja, sempre existe uma provisão de bênção para todo aquele que oferta alguma coisa, no Novo Testamento ou no Antigo. Sempre foi assim. Lembra? Ele sempre prometeu recompensar quando a gente dá alguma coisa, não é? Lembra que Jesus falou que nem um copo de água fria
dada a um dos discípulos por ser meu discípulo, vai ficar sem recompensa. Paulo falava que, falando de oferta da igreja, falava que Deus é o Deus que dá semente ao que semeia. E que Deus dá bênção para quem faz isso. Então, Deus sempre está na frente. A gente pode dar uma vez, mas Ele dá duas. Ele dá para a gente dar, e depois nos abençoa porque a gente deu. Ou seja, Ele deu duas vezes. A gente deu só uma. Certo? É isso que Paulo está lembrando desse Deus, que quem deu alguma coisa para ele que já não era dele, no final das contas, não é? E aí a gente volta lá para o versículo 35, quem deu a ele alguma coisa para que venha a ser restituído, e o 36 ele continua no mesmo assunto, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. É claro. Esse é o nosso Deus, que é absolutamente satisfeito consigo mesmo. Deus não ia alterar nem um pouco a sua alegria própria se Ele não tivesse nem criado o mundo. E se Ele acabar com tudo, daqui 2 segundos. Não altera em nada. Ele não faz isso porque Ele já se revelou, e naquilo que Ele revelou, Ele prometeu. Ele prometeu muitas coisas, e Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E Ele já deu o que para nós? O seu Filho. Ele nos deu o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer na cruz por nós, para comprar nossa salvação. Ele, Jesus, é a justiça de Deus que nos foi dada. Ele nos deu a sua justiça. Ele nos dá a sua salvação. Ele nos chama à restauração de relacionamento, a aliança, para sermos o seu povo e Ele o nosso Deus. Outra coisa, esse Deus que a gente está falando aqui, pensando um pouco sobre Ele nos deu um livro. A gente não para pensar que esse aqui é um livro de Deus. Ele mandou escrever. É a palavra de Deus. Eu gostei do Piper, quando ele fala assim: você quer ouvir Deus falar? Lê a Bíblia. Você quer ouvir ouvi-lo em voz audível? Lê a Bíblia em voz alta. É Deus falando com você. É o livro dele. Para andar com Ele, para confiar nele, para conversar com esse Deus. A gente ensina isso para a criança e às vezes não para pensar que a gente pode falar com o Senhor. E Ele abriu um novo e vivo caminho através de Jesus, e aí Ele fala com a gente através da Bíblia. Ele fala para a gente nos encher dEle, para sofrer com Ele, nos alegrar nele e morar com Ele. A Ele, pois, a glória, eternamente. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? Que nos salva, que faz aliança com a gente, faz isso tudo, nos adota como filhos. A Ele seja a glória, eternamente. Aplicações. Olha as aplicações, irmãos. Vamos ler juntos? Nunca, jamais se faça de coitadinho. Em nome de Jesus, irmãos. Não se faça de coitadinho para nada. Olha o Deus que nós temos, o Deus que se revelou a você. Não se faça de coitadinho. Isso virou uma praga nos nossos dias. O vitimismo, a reclamação, a murmuração,
a vontade de querer alguma vantagem porque eu sofro, porque eu sofri, porque eu estou sofrendo, porque eu vou sofrer. Meu Deus, que o Senhor tire isso da nossa vida, irmãos. E isso nos ronda o tempo todo, não é? É só a gente lembrar do que a gente já passou ou pensar no que a gente está passando, a gente se faz de coitadinho. E isso se dá por quê? Porque a gente não está lembrando quem é esse Deus que nos salva. Segunda aplicação: pare definitivamente de usar o Senhor como um Deus de aluguel. Essa foi da minha conversa com o Danilo hoje, essa semana. Eu estava andando na rua com os meninos, e aí o Davi viu aquela profissão, marido de aluguel. Já viram? É aquele cara que resolve tudo em casa, né? Você paga para ele ir lá trocar uma lâmpada, trocar uma torneira, e eles colocaram esse nome engraçado, né? Marido de aluguel. E aí eu fiquei brincando com os meninos dentro do carro, e o Daniel mesmo falou: eu não vou chamar o marido de aluguel nunca, eu vou resolver as coisas lá em casa. Ai, ai. O Dani já tendo ciúme da próxima esposa, ou da primeira esposa e única. Irmãos, mas me fez lembrar isso, eu conversando isso com o Danilo. O nosso Deus, Ele é um Deus ciumento. A Bíblia fala isso. Pare de usar esse Deus como um Deus de aluguel. Um Deus que você procura para resolver os seus problemas. Meu Deus, a gente faz isso, irmãos. Misericórdia. Como se a gente pudesse ofertar alguma coisa, ou doar alguma coisa, ou dar alguma atenção a Ele. Já viu? Tem até música disso, misericórdia. A música fala: não, busque a Deus assim, com tanto fervor, chame a atenção do seu Deus. Eu já vi isso em música evangélica, ou supostamente evangélica. Como se a nossa devoção fosse alterar alguma coisa no Senhor. É o Senhor que precisa alterar as coisas em nós. Ele é imutável. Ele é uma rocha. Ele é o nosso Deus, o nosso papai, que nos salvou. Não podemos ter o Senhor como um Deus de aluguel. Irmãos, como que pode a gente tomar decisões sem perguntar para o Senhor? Ou como pode a gente só conversar com o Senhor quando eu preciso? A gente lê a Bíblia por quê? Ou a gente não lê a Bíblia por quê? Não faz sentido, irmãos, diante desse Deus, que é o nosso Deus. Eu busco o Senhor é porque isso precisa definitivamente, irmãos, parar. No nome de Jesus, nós precisamos buscar o Senhor pelo que Ele é. E o que é buscar o Senhor? O Senhor não está em toda parte. Irmãos, buscar o Senhor não é trazer o Senhor, é despertar a consciência. Quando a gente lê a Bíblia e ora, a gente desperta a própria consciência da realidade do Senhor, da presença santa dEle, do quanto eu sou pecador, do quanto eu dependo dEle. Isso precisa ser despertado diariamente. Eu preciso desse confronto comigo mesmo, porque o Senhor, Ele não muda. E a presença dEle comigo é constante, seja o que for que aconteça. O que muda é a minha percepção, o que muda é a minha consciência disso. Eu tenho olhos que ficam embaçados para a realidade de Deus na minha vida todos os dias. Eu preciso do Senhor desembaçar minha visão, para eu ver o Senhor, ser grato e andar com Ele. Terceira aplicação, para a gente terminar. A terceira aplicação é a aplicação do próprio apóstolo Paulo. Porque a partir desse texto que a gente leu hoje, o apóstolo vem aplicar essa realidade em todo o resto do livro. Ele começa com esse texto aí. Veja que ele fala assim: rogo-vos, pois, está vendo?
Ou seja, é porque ele falou o que ele falou, que ele está fazendo esse pedido agora para a igreja, falando assim: igreja, eu estou rogando a vocês, por causa desse Deus que nos salva, apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O pastor pregou domingo passado. Se você perdeu, você pega o vídeo lá no YouTube. A nossa vida tem que ser uma vida de culto total. O culto racional é isso, ele é de corpo e alma. Ele é racional, ele é de mente e coração. Essa palavra ela pode ser racional ou espiritual. É um culto integral ao Senhor. Pare de achar que aqui na igreja você serve a Deus. No nome de Jesus. Você serve a Deus 24 horas por dia, até dormindo. Você descansa por causa das suas vocações. Você vai na academia por causa disso. Você se alimenta por causa disso. Nós precisamos, irmãos, diante desse Deus, viver toda a nossa vida em uma oferta de gratidão. Só sobrou gratidão. O que mais a gente vai oferecer ao Senhor para ganhar mais alguma coisa? Não, isso aí já foi resolvido. As negociações acabaram lá na cruz, no estou consumado, está consumado. Agora é só gratidão. Culto total, ou seja, santifique tudo na sua vida. Santifique a sua boca. Em nome de Jesus. Santifique as suas ambições, todas elas. Santifique os seus sofrimentos, todos eles. Os próximos que virão, com certeza. Que os próximos sejam vividos ao lado do Senhor, o nosso grande Deus que nos salvou. E as alegrias também. E assim a gente possa caminhar dia a dia andando com o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, eternamente. Amém? Senhor Deus, nós amamos o Senhor, Pai. E queremos andar contigo. Nos livre, ó Deus, de viver longe do Senhor, de trocar o Senhor. Meu Deus, quando fazemos isso, vivemos com outras coisas em mente, não o Senhor. Inclina os nossos corações ao Senhor e não à cobiça. Inclina os nossos corações à Tua palavra. Santifica a nossa vida para a gente andar juntinho do Senhor, papai. Confiar no Senhor, nos alegrar no Senhor e te adorar, Pai, sempre com tudo. No nome de Jesus, Pai, para a tua honra e glória, para a alegria nossa. O Senhor não será alterado, Pai, nós seremos. E será maravilhoso para nós. Faz a tua obra, Deus, pelo teu Espírito. Nos ensina a te amar mais. A andar contigo, Pai. A confiar e aguardar a tua salvação, que a cada dia se aproxima. A tua herança que nos aguarda. No nome de Jesus. Amém.